No capítulo anterior, Xian Xian pergunta o que era esse chefe territorial enfraquecido, pois ela nunca tinha ouvido falar de um chefe assim antes. Lin Muyu então fala que ele também não sabia, pois ele também nunca viu isso antes. Lin Muyu ao ver Xian Xian parada, ele pergunta o que ela estava fazendo ali sem fazer nada. Ele então diz para ela ir até lá e liberar sua habilidade de coleta para que eles dobrem o loot daqueles bichos. Então Xian Xian grita falando que estava indo agora mesmo. Yeo comenta que eles acabaram de sair da dungeon, mas logo em seguida eles voltaram para ela. Então ela pergunta qual era a razão deles terem voltado assim, e se eles haviam conseguido dar conta daquela masmorra ou se eles simplesmente recuaram. Porém ela comenta que não deveria haver outra saída dessas masmorras. Após o dragão receber o ataque, ela ainda fica de pé, então rapidamente ela ativa sua habilidade de pisoteio de guerra. Porém Lin Muyu diz para o dragão que ele não deveria usar suas habilidades em seu turno. Então em seguida ele ativa sua habilidade de maldição da lentidão, cancelando o ataque daquele dragão. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após Lin Muyu lançar sua maldição da lentidão, ele ativa sua chama da alma e ordena para os guerreiros esqueletos jogar os tentáculos naquela samambaia, os explodindo causando uma grande explosão. Porém ao ver Lin Muyu lutando, o dragão comenta que esse garoto era diferente. Mas logo ele é eliminado e é informado que Lin Muyu recebeu 5.500.000 pontos de experiência. Além disso, ele recebeu dessa vez um grande arco do dragão da terra, um cristal da terra e uma gema da terra e um coração da terra, todo com bônus de Xian Xian dobrando luta através de sua habilidade de coleta. Após eliminá-lo, Lin Muyu diz para Xian se apressar, pois eles precisam entrar novamente na dungeon. Então ela confirma e pensa que isso era mesmo insano, pois a velocidade com que eles estão limpando a dungeon era muito rápida. Então em seguida eles saem da dungeon, porém Lin Muyu diz para ela entrar na dungeon novamente. Os Capirosco perguntam se eles viram direito, pois aquele Chupinga havia acabado de sair da dungeon não fazia nem sequer 30 minutos e eles já estão voltando novamente. Venchan fica sem acreditar, comentando que isso era incrível, pois a eficiência do farm do oficial Lin era absurda. Então ele comenta que nesse ritmo Lin Muyu ainda consegue farmar a dungeon 4 ou 5 vezes. E animado ele comenta que o coração da terra não será mais escasso para a humanidade por cerca de centenas de anos. E que com certeza os cavaleiros terrestres voltarão a surgir para salvar a humanidade. E momentos depois Lin Muyu e Xian Xian saem da dungeon novamente, porém rapidamente eles voltam para ela de novo, deixando os dragões intrigados perguntando se isso era possível, pois eles haviam entrado na dungeon fazia pouco tempo, e porque eles estão saindo e retornando novamente. Os Capirosco ficam irritados falando que isso era impossível, pois esses chupingoles estão limpando essa dungeon muito rápido, porém ele fala que isso não importava, pois assim que eles saírem da próxima vez eles vão mandá-los para a terra do pé junto. Venchan assustado olha para o céu e comenta que a atmosfera mudou, pois uma intenção assassina cobriu toda a área, e parece que os Capirosco não vão mais se conter e vão agir. Porém Venchan fala que eles podem enviar a hora que eles quiserem, pois eles estão preparados. Meia hora depois, após Lin Muyu e Xian Xian chegarem no chefe final, Xian Xian animada comenta que eles tinham ficado ainda mais rápido limpando essa dungeon, e ela estava com a sensação que eles vão conseguir concluí-la em menos de 35 minutos. Porém Lin Muyu logo se assusta perguntando como isso era possível. Então Xian Xian sem acreditar pergunta como assim o dragão despertou, sem mesmo eles estarem próximo dele. Sem perder tempo, o dragão ataca Lin Muyu deixando ele assustado, comentando que tinha algo de errado com essa dungeon. Porém após Lin Muyu receber o ataque, ele é protegido por sua armadura de esqueleto, mas seus esqueletos são lançados para longe. Então ao olhar para trás, ele avista Xian Xian caída com sua armadura de esqueleto quebrada, juntamente com os guerreiros esqueletos. Sem perder tempo, o dragão se aproxima de Lin Muyu, o chamando de garoto humano. Então ele diz que Lin Muyu tinha ido longe demais, e ele diz que uma vez ouviu dos humanos comentar que repetir algo mais de 3 vezes traz má sorte. Então ele pergunta quantas vezes Lin Muyu pretendia eliminá-lo. Lin Muyu então pergunta àquele dragão se ele era o verdadeiro dragão ancestral da terra. Irritado, ele pergunta o que Lin Muyu achava, sugando um ar quente bem forte ao redor de Lin Muyu, quebrando sua armadura de esqueleto, quase o rachando para dentro da boca dele. Então Lin Muyu fala para o dragão que após ele fazer isso parece que ele tinha quebrado as regras, e furioso o dragão pergunta o que Lin Muyu disse. Então em seguida toda a dungeon começa a tremer, fazendo Lin Muyu perguntar o que estava acontecendo nessa dungeon. Lin Muyu comenta que baseado no nível da dungeon do coração da terra, o dragão era uma existência que não deveria estar aqui. Porém o dragão diz a Lin Muyu que se ele quisesse poderia transformá-la em cinza com apenas uma baforada.
Mas Lin Muyu fala para o dragão que ele não iria eliminá-lo. Então o dragão pergunta a Lin Muyu o que faz ele pensar dessa forma. Então, sorrindo, ele fala para o dragão que se ele quisesse ele já tinha feito isso, e ele não precisava ter restringido a legião dos mortos-vivos dele, e nem sequer colocado a Xian Xian para dormir. Então ele supõe que o dragão tinha vindo apenas para lhe dar um aviso, e o dragão então começa a rir falando que isso era nada mal, e que ele na verdade tinha vindo testemunhar que tipo de pessoa conseguiria fazê-lo sofrer tantas vezes. Então ele fala que realmente ele não tem intenções de devorá-lo, e que ele veio apenas propor uma coisa para Lin Muyu. Lin Muyu então pergunta como assim uma proposta, e ele pergunta então o que seria. Porém o dragão fala que por hora Lin Muyu não tinha as qualificações para receber essa proposta, e que ele irá guardá-lo na verdadeira área central da camada superior. Então em seguida o dragão desaparece, falando para Lin Muyu ir até o centro da camada superior. Então Lin Muyu comenta que se esse dragão quer que ele vá para a camada superior, ele deve ser aquele chefe que ele havia mencionado. Lin Muyu então fala que o fato desse chefe ter consciência já foi uma baita surpresa para ele, e que era uma surpresa que até mesmo superava o Luan antigo. Então em seguida Xian Xian acorda perguntando o que havia acontecido. Então Lin Muyu diz para ela que a Dange tinha sofrido uma mutação, e que o chefe dela simplesmente sumiu. Então assustada ela pergunta se Lin Muyu estava bem. Então ele fala que sim. Porém, essa Dan já havia acabado e que eles tinham que sair agora mesmo, pois já estava na hora deles dar uma surra naqueles chupingoles lá fora. Enquanto eles são teleportados, Lin Muyu pergunta a Xian Xian o que ela ganhava ao utilizar sua habilidade de coleta nos dragões e no capiroso, mas ela fala que não sabia, pois ela nunca tinha utilizado ela dessa forma antes. Então Lin Muyu diz que após eles saírem ela deve ativar para descobrir o que acontece, então Xian Xian apenas confirma. Os capiroscos ao verem Lin Muyu e Xian Xian saírem, eles ficam animados comentando que eles finalmente saíram da dungeon. Então eles ordenam para todos atacá-lo agora mesmo, e em seguida os dragões partem para cima deles, mas Venchan ativa sua habilidade de proteção de grupo, falando para eles nem pensar nisso pois ele irá protegê-lo. Mas o escudo de Venchan é quebrado como papel após ser atingido pelo ataque dos capirosos, e Eun grita falando que irá ajudá-lo, então ela também ativa sua habilidade de proteção de grupo. Lin Muyu, ao ver os capiroscos atacando, comenta que esses chupingoles do cão estão doidos para ir para a terra do pé junto, e já que eles querem isso, ele irá ajudá-los agora mesmo. Porém, os dragões e capiroscos gritam para todos eliminar aquele garoto maldito, pois ele não pode sair daqui com o coração da terra. Então eles comentam que nem mesmo o humano irá sair daqui com vida, pois eles devem eliminar todos eles. Lin Muyu então diz para Venchan fazer eles descerem, e animado ele diz que pode deixar com ele mesmo. Então em seguida a maga pega seu cajado e ativa sua habilidade de banimento de voo, fazendo os dragões comentar que isso era ruim pois havia um mago com habilidade de banimento de voo entre eles, mas os outros falam que isso não tinha problema, pois eles poderiam eliminá-los mesmo no chão. Os capiroscos falam que essa habilidade tem duração de apenas 1 minuto, e tudo o que eles precisam fazer é apenas sobreviver a esse tempo, e que em seguida a vantagem será deles. Após ficarem de pé, os capiroscos dão de cara com vários guerreiros esqueletos. Então Lin Muyu fala que essa habilidade tinha um curto período de tempo, e que ele não dará chance para ninguém escapar. Então Lin Muyu ativa sua habilidade de aprimoramento de tropas, dando buff para os esqueletos, fazendo eles correr em direção aos capiroscos. Então Xian Xian não perde tempo e ativa sua habilidade de coleta, lançando contra aqueles capiroscos, fazendo-os perguntar que habilidade era essa, pois ela não havia causado nenhum dano neles. Em seguida eles são atingidos pelas magias dos magos esqueletos, e animado Venchan fala que agora acabou, e Eun pergunta como assim. Então Venchan explica que as coisas estão decididas no momento que o oficial Lin utilizou sua habilidade da runa primordial, pois essa seria uma habilidade que até mesmo o capirosco abissal seria eliminado de forma instantânea, e combinando com o ataque dos magos esqueletos, esse será um extermínio em massa. Lin Muyu pensa que graças ao efeito de aprimoramento de tropa, ele nem mesmo vai precisar utilizar sua explosão de cadáver. Então em seguida várias mensagens aparecem informando que ele eliminou vários capiroscos do abismo de level 48, recebendo 2.400.000 de experiência e mais 1.000 pontos de mérito militar de cada um. Em seguida um punhado de mérito militar vai em direção a eles, e é informado que Lin Muyu se tornou um coronel de uma estrela, deixando Xian Xian sem acreditar, pois ela também havia pegado a patente de coronel. Lin Muyu não para por aí, ele também sobe para o nível 34, aumentando seus atributos, deixando sua explosão de cadáver no nível 5, explodindo os cadáveres e causando um dano igual a 30% da vida do cadáver dos inimigos em um raio de 5 metros.
Então Limuru fala que finalmente ela havia subido essa habilidade de nível e que com o bônus do seu talento a área da habilidade de explosão subiu para 50 metros e que o dano simplesmente triplicou e que enquanto houver corpos à sua disposição, a incursão do mundo do abismo não será problemas para ele. Então Xian, sem acreditar, comenta que nunca imaginou que a habilidade de coleta poderia funcionar nos Capirosco e nos dragões. Então é informado que Limuru recebeu um fragmento do núcleo do Capirosco através da habilidade de coleta, e o fragmento do núcleo do Capirosco ao ser usado pode envolver seu corpo em uma aura Capirosca por 1 hora. Além disso, ele também recebeu a essência de sangue do Dragonoide menor. Essa essência de sangue Dragonoide menor serve para alquimistas, ferreiros e apotecários utilizarem esse item na confecção de equipamentos. Impressionado, Limuru comenta que agora ele pode ficar envolto por 1 hora Capirosca e que isso será de grande ajuda quando ele entrar no mundo do abismo. Então ele comenta que ele não esperava que a habilidade de coleta daria um item desse. Após passar a poeira, fica apenas os corpos dos Capirosco e dragões. Impressionada, Yeon fala que passou nem 1 minuto e acabou tão rápido assim. Então, sorrindo, Venshan fala que o oficial é um mestre de ataques em área. Os outros comentam que eles nem se deram conta que era uma habilidade de uma runa primordial e que isso era realmente incrível, pois esse garoto era um gênio fora de série, pois ele conseguiu uma runa primordial mesmo estando apenas no nível 34 e que com certeza ele tem um futuro brilhante. Xian recebe uma pedra de Limuru, então ela pergunta o que seria aquilo. Limuru explica que aquela era uma rocha com coordenada predeterminada e que ele irá entrar em contato com ela caso ele encontre a dungeon do Palácio do Dragão, pois ele vai precisar de sua ajuda para coletar os itens. Ao começar a ir embora, Xian pergunta por que ele vai embora. Então Limuru responde que a dungeon do Coração da Terra desapareceu e que ele não tinha motivos para ficar aqui, e que além do mais ele precisava completar a missão que o mestre dele havia lhe dado. Em seguida, Xian fica encantada com Limuru, mas Yeon dá um tabefe nas costas dela, rindo, chamando ela de safadinha. Mas Xian fica envergonhada, dizendo a Yeon para não falar aquelas coisas com malícia. Porém, Yeon fala que Xian estava chonada no Limuru, e ao ver as meninas rindo, Xian fica irritada, falando que na verdade não era isso, e que era o jeito que Limuru formava as dungeons que era tão diferente e emocionante que era meio que viciava. Impressionada, Yeon pergunta como é que ele farmava, então todas se reúnem perguntando como foi que ele farmou a dungeon do Coração da Terra. 10 dias depois, na área central, Limuru estava andando pela floresta quando um Capirosco o vê. Então o Capirosco, ao ver a patente de Limuru, treme falando que esse cara era um coronel de 1 estrela. Então rapidamente ele sai voando, metendo no pé de lá. Limuru, ao vê-lo fugindo, ele comenta que nem sequer conseguiu eliminar um Capirosco com Dragonoide depois que ele se tornou coronel de 1 estrela. E ele comenta que parece que a notícia sobre ele ter se tornado um coronel de 1 estrela havia se espalhado por toda a camada superior. E já que ele não conseguia voar, isso estava sendo um baita pé no saco, pois não dava para ir atrás daquele chupingole nem mesmo se ele quisesse. Em outro local, no abismo portal aparece então o bicho do zoião, manda a rainha Sucumba aparecer. Em seguida ela surge e fala para o bicho do zoião que ele não fazia ideia das consequências de interromper o descanso dela. Então o bicho do zoião diz que não estava nem aí para isso. Então ele pergunta se ela sabia que Limuru estava nos desafios eternos. Então ela responde que sim e pergunta e daí? E ele pergunta por que ela não havia lhe dito nada sobre isso. E ela responde que não era obrigação dela e que isso não a interessava. Então ela, se lambendo, fala que ele deveria ficar sabendo que se caso isso se repita novamente, esse zoião do cão da próxima vez vai ficar aqui. O zoiudo pergunta por que ela não enviou alguém para eliminar aquele garoto, já que ela sabia que ele estava no Desafios Eternos. Então ele pede para a rainha lhe dar informações aonde ele estava, pois ele mesmo irá cuidar disso. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.